Eu estive meditando nesses dias, pensando sobre aquele erro que a cristandade comete nos dias atuais, de dizer que tudo que acontece na vida é culpa do diabo. As pessoas não conseguem enxergar os erros que cometem. Então, sempre que algo dê errado, é culpa de Satanás. É claro que o ladrão, Jesus disse isso, veio roubar, matar e destruir. É claro que o diabo é mau, ele é maligno, é perverso, antiga serpente, o diabo, Satanás, como ele é chamado, e ele está aí fazendo. É só você ligar o jornal na televisão, é só você assistir um pouquinho do noticiário, você vai ver como ele está agindo e trabalhando. Mas há coisas que não são diabo, há coisas que são culpa nossa, são erros, são consequências de ações erradas, de pecados. E há coisas que são Deus. Eu quero hoje, à luz da palavra, por isso que eu peço, leia comigo a Bíblia. Se eu estiver errado, se a minha interpretação estiver errada, você tem todo o direito, como está escrito, julgai as profecias. E se eu estiver errado, você desliga a televisão, troque de canal, pode me denunciar, falar, olha, aquele pastor do Paraná na Graça está pregando heresias, ele está equivocado. Eu aceito, se eu estiver errado, que alguém me corrija, que alguém entre em contato comigo e me diga, estou errado. Mas, acho que eu não estou errado não, porque eu vou ler a Bíblia para você. Nós vamos começar, só para você entender, 2 aos Coríntios, capítulo 6, eu não vou ficar explicando muito essa palavra, 2 aos Coríntios 6, do 14 ao 16, quando aqui nesse texto, e comigo aqui já está aberto, 2 aos Coríntios 6, do verso 14 ao 16, nós temos uma exortação à santidade. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, é uma palavra do Espírito Santo a nós, disse: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? Preste atenção, principalmente nessa parte. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Belial é Satanás, é o diabo. Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Em suma, o que o texto está nos ensinando não tem como ter, ele vai usar a palavra sociedade, ele vai falar de comunhão, ele vai falar de concórdia, ele vai falar de parte, ele vai falar de consenso, com o descrente, com o infiel, com as trevas. Não tem como ajuntar dois propósitos diferentes numa sociedade comercial, num casamento. Comunhão tem luz e trevas. Como que a comunhão mais sagrada que existe, que é a comunhão do casamento, se dará se um é luz e o outro é trevas? Se uma pessoa teme a Deus e a outra pessoa não teme a Deus, como haverá consenso em alguém que é templo do Senhor e outro que é templo dos demônios? Não tem comunhão. Só que às vezes, e eu vou me incluir, porque eu já errei, admito, confesso, peço perdão a Deus, nós insistimos em fazer sociedade, em fazer coisas juntas com pessoas ímpias. E lá na terra do Joel, dizia-se, vai cair do cavalo, e cai. E muitos de vocês caíram do cavalo, está dando errado, e vai dar errado. Se você não fez, não vá. Se você fez, se arrependa. E não fique chorando porque deu errado. Por quê? Vamos lá para 1 Reis agora. Vamos em 1 Reis. Vou abrir, eu já deixei a minha Bíblia marcada para que eu possa, como fiz agora, ir rapidamente para lá.
1 Reis, capítulo de número 22. Deixa eu abrir para você aqui. Porque o que aconteceu? Nós vamos falar do rei Josafá, 1 Reis 22, versículo 49 e 50. São 2 versículos nessa primeira parte. 1 Reis 22, 49,50. 2 versos. Esse rei Josafá foi um homem de Deus, muito de Deus. Mas ele fez uma coisa errada. Ele era rei no Reino Sul, que era Judá, capital Jerusalém, e ele fez aliança com Acasias, que era rei no Reino Norte, Israel, capital Samaria. E Deus tinha proibido aquela aliança. Deus tinha dividido o reino, e Judá tinha se mantido fiel, o Reino Sul se manteve fiel, e Deus falou: eu não quero que vocês tenham comunhão com o Reino do Norte. Deus falou, está falado. A gente acabou de ler, não há comunhão entre luz e trevas, não tem sociedade com a justiça e a injustiça. O Josafá, homem de Deus, veja, o Josafá era um homem de Deus. Mas ele falou: não, eu vou fazer uma aliança com o rei Acasias, com o rei do norte. E ele tinha uma intenção, olha que interessante esse texto, presta bastante atenção. E fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro. O André já ouviu falar no ouro de Ofir. O que era o ouro de Ofir? O ouro de Ofir era o ouro mais raro e mais puro que já existira na face da humanidade. E ele estava nessa região. Até hoje é conhecido quando um ouro é muito puro, quando um ouro é muito raro, atribui-se a ele ouro de Ofir. É um ouro mais caro. O ouro de Ofir, na narrativa bíblica, era a mercadoria mais cara que existia. E o Josafá pensou assim: eu vou buscar. Imagina se não está escrito, mas como um homem de Deus, ele pensou: eu vou buscar para mim. Eles iam extrair, né? Garimpar esse ouro. Chegavam nessa região, garimpavam esse ouro. Ele, homem de Deus que era, ia dizimar a casa de Deus. Homem de Deus que era, ia ofertar a casa de Deus. Ia ficar mais rico, a casa de Deus ia ficar mais rica. E a intenção aparentemente era boa. Porém, olha só, ele faz os navios, vários navios, para trazerem uma grande quantidade de ouro dessa região chamada Ofir, porém não foram. Esses navios nem chegaram a sair do cais. Por quê? Porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Do nada, uma coisa meio assim estranha, esquisita, os navios se quebraram. Aí nós lemos no 50. Então Acasias, o filho de Acabe, com quem Josafá tinha feito aliança maligna, disse: vão meus servos com os teus servos nos nossos navios. Eu empresto a minha tripulação, eu empresto os meus marinheiros, empresto meus navios. Porém Josafá não quis. Se você ler só 1 Reis 22, você fala: mas por quê? Por que ele não quis? Por que deu errado? Por que quebrou? Aí, para entender, você tem que ir em 2 Crônicas. Vamos em 2 Crônicas agora, capítulo 20, do verso 35 até ao verso 37. Aqui está a lição. 2 Crônicas 20, do 35 ao 37. Por que esse navio quebrou? Por que não deu certo? Por que algo que era uma intenção boa do rei Josafá não se cumpriu? Já Deus respondendo você: pastor, mas por que eu tentei, eu fiz uma coisa, eu achei que ia dar certo, eu tinha a melhor das intenções, por que deu errado? Será que foi o diabo? Será que se eu for aí na igreja, o senhor orar por mim, repreender esse demônio? Acho que é o demônio que fez isso. Será que foi o demônio? Porém, depois disso, a mesma história. Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda impiedade. Então, aqui nas crônicas, o texto se aprofunda mais. Fala: olha, esse Acasias era um homem muito mau, pior do que o pai dele, Acabe,
e a mãezinha dele, a senhora Jezabel, conhecidíssima nas Escrituras. E aliou-se com ele. Lembra? Não há comunhão entre luz e trevas. Está entrando num casamento, seu noivo, sua noiva não são de Deus. Uma empresa que esse sócio não teme a Deus. Vai dar errado. Você está indo numa igreja, numa denominação que não tem nada de Deus. É uma casa de show. Seja sincero, você está indo numa casa de show. Teu pastor é um pastorzinho, sensualzinho, calcinha apertada, não é? Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram navios em Ezion-Geber. Vamos fazer? Vamos. Vamos buscar ouro? Vamos. Vamos extrair ouro? Vamos. Vamos prosperar? Vamos. Até aí tudo bem. Porém, o que nos faltou lá no texto de 1 Reis, segundo Crônicas conta, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo, visto que te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras. Olha só, o profeta levantou e falou, rei, o senhor é um homem de Deus, hein? Se você ler o capítulo 20 de 2 Crônicas, você vai ver que ele foi usado por Deus, vieram os inimigos, ele orou, veio o profeta, deu a palavra, eles venceram a batalha sem pegar na espada. Deus estava com Josafá. Mas aqui o profeta falou, não, Deus não está mais com você não. Você se aliançou com esse Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras. E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Quem que quebrou os navios? Foi o diabo? Foi Deus. Sabe quem está afundando os navios de alguns de vocês? Não é o diabo não, Deus. Porque você está entrando numa aliança com quem não é de Deus. Por isso que você saiu de uma denominação e foi para aquela da moda, aquela bonitinha, aquela do pastor famosinho da internet, e depois que você foi para lá, começou a dar tudo errado na sua vida. Cuidado, hein? Eu vou sair da minha igreja, não quero mais saber, não concordo mais. Tudo bem, mas vai na direção de Deus. Se você entende, ninguém é preso, nenhuma igreja, nenhuma denominação. Eu já conversei com o missionário R.R. Soares sobre isso, porque todo mundo fala uma coisa, eu tenho as escrituras do meu lado, queria ouvir também a voz do meu pastor. E o missionário falou, eu mesmo, o missionário me disse, eu me converti na Batista, missionário R.R. Soares, ele confirma isso. Eu lembro até onde eu estava o dia que ele me contou. Me converti na Batista, me casei na igreja do bispo Macalister, como chamava, Nova Aliança, se eu não me engano, Nova Vida, Igreja de Nova Vida, Rio de Janeiro, e foi levantado pastor e missionário na Casa da Bênção. Então ele teve a igreja da conversão, a igreja do discipulado e a igreja do ministério. Batista, Igreja de Nova Vida e Casa da Bênção. Então, foi uma direção que Deus deu. E sempre que você vai na direção de Deus, as coisas vão concorrendo para o bem. Agora, uma pessoa que vai porque brigou, sai falando mal, está aqui, minha gente, vocês têm que ler a Bíblia, olha só. O profeta falou, o Eliezer, filho de Dodavá, visto que te aliaste com Acasias, você se uniu a uma pessoa mal, você foi com um pastor que dividiu. Pastor, essa igreja aí é fruto de uma divisão. Você foi junto. Esse pastor é um pastor maligno, perverso. Ou, como eu disse, você está entrando numa sociedade com um pecador, com um homem, como a gente leu, que procedeu com toda impiedade. Não se alie com uma pessoa que procede com impiedade. Você está casando com uma moça, com um rapaz promíscuo, sexualmente falando, pessoa que nunca se guardou para nada, é uma pessoa promíscua, complicada,
envolvida com droga, com gente errada, é uma pessoa que procede. Não é que ela procedeu no passado, está se arrependendo agora, se converteu. Não, é uma pessoa que está... O Acasias era um praticante da iniquidade, da impiedade. E o tonto do Josafá vai lá se aliançar com ele. O profeta vai falar, ó, a partir de agora, você se aliançou com esse cara aí, Deus despedaçou as tuas obras. Inclusive o navio que você arrumou, tua intenção é boa. Se ele tivesse ido sozinho, Deus tinha prosperado ele. Se ele tivesse ido sozinho, Deus tinha prosperado ele. Eu acho que em 1 Reis capítulo 9, eu estava lendo essa madrugada, o Salomão construiu naus no mesmo porto, na mesma região, para ir para Ofir, e ele trouxe 425 talentos, se eu não me engano, uma coisa assim de ouro. O Salomão deu certo, porque Salomão fez na direção de Deus. Para o Josafá não deu, por quê? Porque não há comunhão entre luz e trevas. Pensa nisso. Não fez ainda, não faça. Dá um ponto final hoje. Se você entrar numa sociedade com uma pessoa que comete impiedade, teu navio vai quebrar, não vai nem sair do porto, Deus vai despedaçar ele. E se você já fez, toma muito cuidado. Não sei se dá tempo de voltar da altura onde você está, mas guarde essa lição. Às vezes não é o diabo, não. Está dando tudo errado porque você se aliançou com gente errada. Pensa nisso.